Olá, hoje estamos novamente aqui no Papo de Carreira com uma convidada mais do que especial. A Karina tem uma história inspiradora, eu tenho certeza de que vocês vão concordar comigo na hora que ouvirem a história dela. Ela foi minha cliente em 2018, Karina? Exatamente. Nossa, quanto tempo! E desde o começo, desde quando a gente começou a trabalhar juntas, uma coisa me chamou muita atenção a Karina sempre foi uma pessoa muito dedicada à carreira, mas sempre foi muito inquieta, sempre foi aquela pessoa que queria mais, verdade? Exatamente. E ela Acho fez que mais. Cara, me conta um pouco aqui como é que as coisas aconteceram, como é que você tomou decisões difíceis na sua carreira e aí, em que momento você está? Bom, primeiro, obrigada. Estou Imagina, muito prazer feliz de estar aqui. sempre. Como eu falei, né? Eu adoro contar a minha história, né? E cada vez que eu conto ela, eu valorizo ainda mais, né? Então, até já me emocionei só de ouvir você mesmo. rapidinho falando assim. E deve mesmo, porque é uma história de valor. Porque sempre são decisões difíceis e que às vezes a gente não valoriza quando elas acontecem, mas quando a gente olha para trás, vê tudo que, né, a gente viveu, a gente valoriza mais. Então, cada vez que eu conto, eu gosto ainda mais. E você reforça ainda mais o quanto a sua decisão foi importante. Exatamente. Bom, como você falou, né, tá, assim, eu desde 2018 eu já vinha buscando algumas outras coisas dentro da minha carreira, né, então eu vinha de uma carreira corporativa na área de comunicação e marketing, mas já vinha com uma inquietude, porque eu já não almejava mais um crescimento, né? Eu já estava numa média liderança e eu já olhava para cima, para os meus líderes e aquilo já não me encantava mais. Eu já olhava aquelas cadeiras e falava, acho que não é mais isso que eu quero, né? Então, quando a gente começou lá atrás, essa inquietude já estava comigo. Eu já tinha um bichinho aí. Já vinha buscando e eu já estava, né? Eu acho que uma das coisas que eu digo que, não sei se é sorte ou talvez a minha dedicação à carreira, é que eu já tinha ali em 2018 um plano B, que hoje eu acredito assim, a gente não deve ter muitos planos B, eles devem virar sempre os planos A, senão a gente não vive, né? Sim, que o B seja o A daqui a pouco, exatamente, né? Porque senão a gente fica só com plano B e não põe pra rodar. Mas aí, lá em 2018, eu já tinha esse plano B, né, ali de mudança de carreira, de começar a estudar e olhar outros mercados, que é o que eu faço hoje. E nesse momento, eu acho que na hora que você pensou num plano B, eu me lembro um pouco daquele nosso momento ali de planejamento, de transição. Foi um momento em que a Karina olhou muito para ela mesma. Sim, isso foi muito importante, né? Muito. O autoconhecimento ali fez todo sentido, porque foi uma escolha bem diferente, né? Da onde você saiu, para onde você chegou, Karina? Vamos contar logo aí, ó. Cheio de suspense. Vamos contar aí o que você faz hoje. O que você fazia, o que você faz hoje. Foi uma grande transformação. Como eu falei, nossa, isso é realmente... antes de eu responder isso, eu vou te falar uma coisa que eu acho que vale, porque sempre isso me vem à cabeça. Quando eu era criança, ou melhor, adolescente, na época de faculdade, eu fiz aqueles famosos testes vocacionais, né? Todos nós, né? E sempre dava ali pra mim algumas respostas de que eu era uma pessoa que iria trabalhar, me daria bem trabalhando com coisas mais manuais. Falava-se de artesanato. E eu falava, gente, imagina. Fazer redes. E sempre uma coisa assim, mais nessa linha. E aí eu deixei, então, de ser... de uma carreira corporativa na área de comunicação e marketing. Então, eu sou formada em relações públicas, com MBA em marketing, todo este universo de comunicação. E virei personal organizer, né? Hoje eu trabalho... Então, desde 2018 que eu já trabalhava com isso, né? Então, eu me posiciono hoje como uma especialista em organização residencial, né? Porque a nomenclatura personal organizer é algo que vem dos Estados Unidos e eu sempre tenho algumas coisas assim com esse americanizado, sabe? Apesar de ter o personal trainer e sei lá mais Coach. Quem, eu acho que a gente tá no Brasil. Então, assim, se eu tiver que traduzir, é uma profissional de organização. Então, eu hoje deixei de fazer planejamento de comunicação, campanhas e eventos para levar mais tempo, mais leveza e bem-estar para as pessoas por meio da organização nas casas delas, né? Então, eu hoje... vejo quanto aquela coisa de eu ter ouvido lá atrás que eu trabalharia com coisas mais manuais, realmente, porque é um trabalho que além de planejar e de eu ter uma empatia, de escutar o cliente, tem que entender aquele cliente, que é uma coisa que eu gosto muito, tem uma parte que é mais operacional e que exige manual, habilidade, né? Porque eu acho que só pessoas muito bem treinadas conseguem deixar daquele jeito bonitinho, exato, você né? treina a sua visão. Eu jamais dobraria do jeito que vocês dobram. Depois que eu olho, eu falo, nossa, que lindo, eu não consigo dobrar nenhuma camiseta, quanto mais um lençol de elástico.
Mas é que técnica, né? Sim. Mas é isso. Daí eu acho que essa mudança de carreira aqui foi da água pro vinho, literalmente, né? Porque tantas pessoas na empresa, quando eu pedi demissão, ficaram enlouquecidas. Como que você vai sair para dobrar roupa, né? Porque esse trabalho é muito mais do que dobrar roupa, né, Thalita? Assim, é um trabalho que eu vejo que a gente realmente mexe com a autoestima das pessoas, que a gente transforma a casa das pessoas, né? A organização, ela traz um ar de leveza, o ambiente fica mais clean, mais limpo, né? As pessoas ficam mais motivadas, né? Com certeza. E tem muitos estudos já que falam sobre essa questão, né? De quanto o ambiente esteja de trabalho ou da nossa casa, o quanto interfere na nossa vida, né? No nosso foco, na ansiedade, enfim. Então... Não, e eu acho que o teu trabalho, ele traz uma sensação, né, de lar. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Eu vejo muito, eu te acompanho outras pessoas e eu vejo que vocês entram num caos, né? E transformam aquele caos num lar e transformam aquilo num lugar em que as pessoas têm prazer de morar, prazer de ficar. Então, de fato, é uma interferência positiva na vida de uma família inteira. Super. Né? Às vezes eu acho que ainda essa é uma profissão que né, ela precisa ainda ter mais visibilidade, né? Porque ainda... assim, a pandemia trouxe muito um holofote para casa, né? As pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e valorizar alguns outros aspectos. Verdade. Mas a profissão ainda, ela não é tão reconhecida. Então, as pessoas ainda não veem muito valor. Elas não enxergam que... Porque não contrataram ainda. Então, porque quem contrata depois vê. Não, exato. Mas, depois da primeira contratação, exato. Por isso que entende, o meu né? trabalho é muito boca a boca. Sim. Porque as pessoas que estão mais frias, distantes do assunto, elas acham que aquilo é um custo. Ai, que caro, não vou contratar. Mas quando alguém contrata, realmente vê o valor e fala, nossa, eu devia ter contratado antes. Sim, né? Porque, de fato, assim, eu me deparei já com tantas histórias de pessoas que, desde coisas simples que, putz, isso aqui eu ganhei no meu casamento, faz 10 anos que eu nem achava, nem lembrava que isso existia, daí as pessoas ficam super emocionadas e tal, até realmente um ambiente que tá caótico, que as pessoas, né, ficam ansiosas, não conseguem entrar, não acham nada. Não, e melhora muito a qualidade de vida, né? Da família, das pessoas que estão ali naquele ambiente, porque quando você mora num lugar que tá bagunçado, que tá, né, esquisito, que não tá... a tua qualidade de vida piora muito. Exato, né? Porque eu digo... E quando eu digo que eu levo tempo para as pessoas, primeiro porque as pessoas não têm tempo, né? E se a gente falar de carreira, ninguém tem tempo para nada. Verdade. Né? E as pessoas não gostam. E eu digo assim, realmente é muito mais difícil alguém parar 3, 4 dias, o dia inteiro, 8 horas do dia, para ficar tirando as coisas do lugar, para analisar se tá quebrado, se tá rasgado. Até as pessoas não fazem, porque elas acham chato. E eu realmente, por isso eu falo assim, eu te dou o seu tempo. Em vez de você gastar o seu tempo fazendo isso, você gasta o seu tempo indo almoçar com a sua família, ir no restaurante, viajar, fazer qualquer outra coisa. E eu vou te devolver esse tempo. Porque depois a manutenção é muito mais fácil. Você vai devolver qualidade, né, pra pessoa. Exato. Não só um tempo, mas um tempo de qualidade. O tempo pra ela gastar com outra coisa, pra ela Sim. curtir a vida dela, né? E às vezes a bagunça ali, aquele caos, ele te rouba um pouco desse tempo, dessa energia, né? E eu também comecei a entender e refletir um pouco por mim, assim, né? A nossa casa, ela é o lugar que a gente constrói memórias, é o lugar onde a gente tira nossas máscaras, né? Ali nossa identidade, a gente toma decisão, ali a gente vai deixar de espir as nossas angústias, né? Tudo na nossa casa. Então, por isso que é um lugar muito sagrado pra mim, assim, porque ali você tira aquelas armaduras e você é quem você é, e você tem que chorar. Você desce, né? Você se desmonta, né? É de despir, né? Então, assim, eu acho que você realmente fica de cara limpa, literalmente, né? Então, a nossa casa precisa ser um ambiente que você tenha vontade de voltar pra casa, um ambiente, né, gostoso, que você olha que seja bonito. E não tô falando de dinheiro, de riqueza, não é isso? Porque de isso é organização, né? De um lugar que você se sinta confortável, né? Exato. Eu acho que o conforto é tudo na casa, Exato. né? E aí, essas questões de beleza, conforto, não necessariamente tem a ver com dinheiro. Não. Claro que, assim, você pega umas casas gigantescas e tal, mas, assim,
casa pode ser de um dormitório, né? E ela pode ser aconchegante tanto quanto uma mansão, né? Então, esse também é um outro mito, assim, um pouco que eu ainda vejo. Muitas pessoas, mas eu não tenho dinheiro para te contratar. Porque isso é para rico. Que eu acho que é uma comparação um pouco quando chegou o personal trainer aqui no Brasil. Sim. Né? Que assim, acho que tudo que é né? novo tem essa pecha, né? Eu mesma passo muitas vezes por isso, Thalita, mas quanto que vai ser isso? Não sei o quê. Eu falo, cara, vai ser a sua carreira. Exato. Vai ser quanto vale a tua carreira, é o quanto vale sua casa. Não tem preço, né? Quanto vale a tua qualidade de vida? Então, tem coisas que não tem preço, né? Mas eu acho que é uma construção. Então, né, e é o que eu falei, assim, meus clientes vêm 80% é da indicação. Quem te contrata fala, como eu não contratei antes? Né? E aí indica para o amigo, indica para o arquiteto, indica para a família. E aí a propaganda... E essa é uma propaganda muito mais... consistente. Porque assim, eu posso ir no Instagram e falar e postar as fotos e tal, mas quando a gente tem um depoimento de alguém, ou alguém te indicando e chancelando, porque normalmente a gente faz isso, né? Sim. Hoje em dia também, no próprio Instagram, as pessoas, alguém tem indicação de tal coisa? Ou no grupo do prédio, né? O ser humano curte, né? Assim, a gente o nosso melhor vendedor é o nosso cliente, né? Exatamente. Cara? E a gente confia muito em algumas pessoas, né? E a gente muitas vezes vai pela indicação de alguém do que entrar na internet e procurar um prestador de serviço. E o meu trabalho, ele é um trabalho realmente muito delicado, né? Porque eu vou entrar na tua intimidade. Então, assim, abrir a porta da sua casa, né? Que é diferente, assim, você vai contratar o cara que vai arrumar o ar-condicionado. Você abre a sua casa para alguns prestadores de serviço, mas que vão atuar em pontos específicos. Ficar fuçando no seu guarda-roupa, né? Que vão atuar em pontos específicos. Vai entrar, vai cuidar do jardim, enfim, coisas assim, né? A sua funcionária doméstica e tal. Que já é uma pessoa que já sabe muito da sua vida, Verdade. né? Mas o meu trabalho vai muito mais profundo, porque eu mexo na dor das pessoas. Então, muitas vezes eu presencio, quando eu vou fazer uma visita de avaliação, tem lá o casal discutindo um pouco. Porque você quer mesmo bagunça, sabe? Porque, no final, você vai trabalhar a dor das pessoas, Sim. né? Então, por isso que eu digo assim, tem que ter muito respeito, muita empatia e muita imparcialidade, né? Quando eu levo pessoas para trabalhar comigo na equipe, isso é um ponto crucial, sabe? Pessoas que tenham descrição, que não vão julgar o acervo do cliente. Se tem muito, se tem pouco, se tá sujo, se tá rasgado, não interessa, né? A gente tá lá para fazer um bom trabalho. Mas é uma intimidade. Eu brinco com as minhas clientes. Agora eu vi a cueca do seu marido, sabe? Tipo, depois quando vê a cueca do seu marido... Não tem mais, acabou, assim. Se tivesse qualquer tipo de restrição, acabou ali, entendeu? Porque a intimidade já era, sabe? Mas realmente é um trabalho que precisa ter muita maturidade, eu acho, né? Sim, e eu acho que o que você falou inicialmente, né, de ouvir, de entender o outro, de ter essa empatia, é algo que é fundamental, né? Porque se você não conseguir se colocar no lugar daquela pessoa, você não vai fazer um trabalho que tenha sentido para ela. Exato. Né? Então, tem uma parte psicológica aí nesse meio trabalho, terapêutica, né? né? Terapêutica, e tem que gostar de pessoas. E vou te falar que eu acho que a minha experiência no corpo, né, no mundo empresarial foi muito importante, né? Assim, quando eu falo assim, eu já não tava mais me vendo ali, mas assim, eu já tava trabalhando mais de 13... Acho que deu uns 13, 14 anos, já tava, assim, né? A minha carreira, ela sempre foi no mundo empresarial e eu digo que foi uma escola para eu poder abrir a minha empresa e criar processos. Então, foi fundamental também eu ter vivido tudo que eu vivi. E na última empresa que eu trabalhei, tinha uma cultura, né, empresarial muito forte em relação às pessoas. E ali foi o lugar que eu fiquei mais tempo da minha carreira, né? Ao todo foram, acho que 15 anos. A questão da confiança nas pessoas, a questão de você ter um espírito de servir ali, um olhar para o outro. Isso era uma coisa que... Bom, você sabe do que eu tô falando, né? Então... Nós trabalhamos na mesma empresa. Não, você sabe que isso também me ajudou muito. Eu quando saí, nós trabalhamos na Braskem juntas, eu e Karina, essa coisa do espírito de servir, essa coisa do empreender, porque apesar de nós sermos, né, das pessoas serem funcionários ali, tem muito uma questão de autonomia, né, envolvida. A cultura é uma cultura de autonomia que foi muito importante para mim, de verdade. Porque quando você se vê empresária, você fala, e aí, quem manda em mim? Exatamente. Né? Agora. Então, eu imagino que se nós estivéssemos numa empresa em que a gente tivesse menos autonomia ou menos responsabilidade, talvez fosse mais difícil. Exato. Não, né? Sem dúvida. Então, acho que a empresa nos preparou para esta vida autônoma. Exato. E é isso, assim, claro que quando eu saí e pedi demissão, parece que
pra mim, a sensação foi igual quando eu terminei a faculdade, que entreguei o TCC. E agora? Você deleta, sabe? Um pouco, esqueci tudo. Daí eu esqueci as coisas que eu fazia na Braskem, sabe? Eu esquecia. Mas parece que foi um hiato de tempo. Passou uns 6 meses, parece que aí assentou, porque a minha vida tava tão acelerada, porque foi isso, eu saí e agora? Apesar de ter planejado muito essa saída, mas quando você realmente se vê, né? Porque uma coisa é o conceito, eu sei que vai ser mais ou menos assim, Uma hora eu é acho. aquela hora que chega, Agora, né? a hora que chegou a hora do vamos ver, falando, e agora? Eu, não tem nenhum alguém pra me cobrar nada. Eu sou a Karina da onde? Da minha casa mesmo. Mas você sabe, eu vou emendando uma coisa na outra, mas eu vou sempre fazendo os ganchos, mas depois eu quero falar uma coisa sobre o crachá. Mas de qualquer forma, eu vou me perdendo nos assuntos, porque a pessoa fala tanto, que quer falar tanto, que ela vai se perdendo nos assuntos. Mas a história da cultura empresarial, realmente, pra mim, claro, daquele hiato, falando do hiato, né? Eu deletei um pouco minha vida corporativa, não quero saber de organizar casas e fazer fotos. Agora eu sou outra Karina. Fazer fotos. Outra Aí contratei fotógrafo, fazer foto profissional, enfim. Aí começou a voltar um pouco essas reflexões. E que me ajudam até hoje. Que é isso, assim, quando eu penso, qual é o meu diferencial? Realmente, o meu atendimento, assim, a forma como eu sou rápida com os clientes, vamos resolver. Pra mim não ter assim, não dá. Não, vai dar. Algum jeito vai ter que dar. Não tem, não dá. Não tem, não dá. E isso eu vejo o quanto foi a escola que eu tive. Sim. Né? Eu lembro quando eu entrei, né, que ainda tava lá... A gente não tinha resposta não pra dar, Não tinha né? resposta não. Não dá pra fazer isso, vou ficar aqui, ó. Não dá. Né? Então, essas coisas eu acho que me fortaleceram muito enquanto diferencial mesmo, de saber ouvir. E eu também acho que por trabalhar sempre na área de comunicação, né, sempre vinham muitas demandas, né? Claro, tinha as estratégias da companhia e tal, mas a área de comunicação em si, comunicação interna, no qual eu trabalhei muitos anos, é uma área que você recebe muitas dores das áreas ou necessidades da empresa para comunicar internamente. Então, esse saber ouvir, né, entender, ou até às vezes traduzir, porque às vezes as pessoas não sabem o que elas querem, né? Isso a gente... Não, essa área vinha aqui pedir uma coisa... Mas... Ou elas acham que querem uma coisa, mas elas precisam de outra. Exato! Né? Então... Porque eu acho que essa tradução também é muito importante. Eu tinha um mentor que falava assim, você precisa vender o que a pessoa quer e entregar o que ela precisa. Exatamente. Né? Então, eu imagino que no teu trabalho também você vende o que ela quer e entrega o que ela precisa. Exatamente. Né? Porque isso, às vezes a pessoa não sabe por onde começar. Então, toda essa... Sabe nem como pedir, né? Ela não sabe. Eu lembro que a gente falava, ela veio um briefing tudo torto aqui. Chegava um negócio e falava... Aí você fala, não, mas não é isso que você precisa. Vou te... puta, é mesmo, é isso. Então, no final, toda essa bagagem realmente traz diferenciais pra mim hoje. Porque é uma profissão, né? Trabalhar com pessoas, organizar a casa das pessoas, tem que gostar de gente, começo de conversa. Se você não gosta de gente, vai trabalhar em TI, sei lá, vai trabalhar numa área que você fique lá sozinho. Eu falo que nem na TI, porque na TI também você precisa. Eu brinco com alguns clientes. Thalita, mas eu não sei se eu gosto de gente. Eu falei, então vai trabalhar lá naqueles laboratórios que você fica olhando o vírus lá dentro, porque ali é você e o vírus. Exatamente. Tem alguém aí pra você se comunicar, né? Nem é sozinho, é só você, né? e o vírus. Exatamente. Então, acho que tem um pouco, né, desse olhar que tudo você aprende, tudo você reaproveita e ressignifica, né? Com e certeza. Nossa carreira também, eu acho que é isso. A gente vai ressignificando algumas coisas. Então, sei lá, quando eu comecei lá, vou revelar a minha idade, quando eu comecei lá em 2004, quando eu me formei. Quando ela se formou em 2004, eu já era gerente. Quando eu me formei, ela tá aqui com essas mãos de preocupação, fiquem tranquilos. Quando eu me formei, né, porque também era um outro momento de vida, né? Eu idealizei uma carreira corporativa, ser diretora de comunicação e marketing numa grande empresa. Mas é isso, vai ressignificando o que é importante e prioritário pra você, né? Tem hora que é dinheiro, tem hora que é saúde, tem hora que é qualidade de vida. E às vezes a gente faz um plano sem entender exatamente tudo que esse plano contém. Exato. Né? Então, ao longo do período, a gente vai... E isso não significa que o teu plano não deu certo. Pelo contrário. Né? Isso significa que você teve maturidade para fazer mudanças no seu plano para que ele coubesse melhor na tua vida. Exato. Eu acho que isso, tudo que você está falando tem total a ver, mas eu acho que a gente também tem que passar por um processo de amadurecimento. Sim. Porque às vezes é difícil você Aquela menina de 18 anos que planejou não é mais essa mulher de hoje. Exatamente. Não, até porque eu sempre achei que assim, gente, por que eu tenho que fazer a escola e já fazer faculdade
né? Assim, a gente nasce numa vida também. Eu tenho uma amiga que é psiquiatra, que eu sempre falava isso pra ela. Amiga, por que a gente já nasce parece com um predestino? Eu já nasci, daí tem que ir pra escola, daí vai pra outra escola, daí tem que... Você tem que emendar a sua vida. Você tem que várias coisas, né? Aí você tem que fazer faculdade, você tem que ter um bom emprego, comprar um carro, ter uma casa, casar e ter filhos. Quem não segue essa cartilha, opa, peraí tá errado. Não, quando que você vai casar? Quando você vai ter filho? Eu brinco que eu tenho um filho. E aí eu sempre ouvi, quando você vai casar? Aí eu casei. Quando você vai ter filha? Eu tive filho. Quando você vai ter outro? Não vou ter outro. Ai, coitado. Gente... E eu que nem sou casada. Eu que nem sou casada. Não, mas é isso. Aí quando você casar, quando você vai ter filho? Não sei se eu quero ter filho. Nossa, mas por quê? Então, é uma cobrança social surreal. De fato. Né? E a gente precisa aprender, né? E principalmente quando a gente fala de carreira, a tirar um pouco dessas crenças, porque senão você fica só cumprindo protocolo. A gente fica presa, né? Umas amarras ali. Presa em protocolos, né? Sociais. Não, mas você tem um emprego numa multinacional. Não, mas você tem uma carreira de executiva. Não. E aí eu não posso mais nada porque eu já cheguei no auge daquilo que eu poderia. Exato. Isso assim, foi bem engraçado. Porque, assim, a minha mãe, claro, sempre me apoiou, mas ela ficou preocupada. Ai, filha, porque a gente também tem uma crença aqui no Brasil do CLT e N coisas que... Emprego fixo. Né? De uma certa forma... Segurança. Uma falsa segurança. Sim, pra mim, o cara que tem um total. corte na empresa, passar bem, pode pegar suas coisinhas e ir embora. É o que eu digo. Eu falo, ai, Thalita, mas você não era mais segura? Eu falo, não, pelo contrário, porque eu dependia de uma única fonte de renda que se zerasse do dia seguinte já estava zerado. Né? Exato. Hoje eu tenho um monte de cliente. Se não quero mais trabalhar com você, Thalita, beleza, eu vou lá e arrumo outro. Exatamente. Né? Então, são as falsas seguranças que a gente, tô numa empresa boa, estável, nananã e tal. E é muito do que a gente aprende também, eu acho que na família, né? É uma criação, cultura mesmo, né? Então, no Brasil é a cultura do CLT. Total. Então a gente precisa ir derrubando, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Aí voltamos ao ponto. Não, porque às vezes você fala, pô, mas quem pensa isso? Não sou eu, é minha mãe, é meu pai, é minha família. Né? Então, quando você começa a se conhecer, você começa a criar um coragem de fazer diferente do que você realmente quer. Então, foi assim, quando eu decidi, e aí, acho que pegando o gancho que a gente falou lá atrás, vamos amarrar mais um do autoconhecimento, quando a gente fez o coach de carreira. Realmente, pra mim, foi um momento tão importante. Mas claro que assim, tudo também não tem um efeito tão rápido, né? Então, né? Porque as pessoas também acham que assim, fez o coach de carreira, resolve. Não, né? Não é milagre, não é pílula de emagrecimento. Então, acho que foi tão importante tudo que a gente trabalhou, porque de fato aquilo foi me dando um colchão, né? Um corpo para que eu realmente, né, refletisse de tudo que eu realmente queria, do que me deixava feliz, para que eu pudesse amadurecer e tomar uma decisão com tranquilidade. Porque eu também sou assim, eu demoro para decidir, mas quando eu decidi e não volto atrás, né? Na verdade, você não demora para decidir, você planeja para decidir, né? Talvez seja a palavra correta, mas a sensação, às vezes, demora, mas é porque eu amadureço muito, assim, porque eu tomo decisões difíceis, eu não tenho medo, assim, eu sempre fui muito corajosa, desde mudar de emprego e tal, mas eu dou uma ponderada, eu planejo algumas coisas, e a saída da Braskem realmente foi muito planejada, apesar de eu talvez ter sido, não é bloqueada a palavra, mas eu esperei um pouco mais em função da pandemia, porque eu já queria sair ali em 2019, aí acabei esperando um pouco mais, tal, não sei o que, aquela coisa, vou esperar a PLR do ano. Deixa a pandemia passar, deixa a PLR chegar. Vou esperar a PLR, depois eu peço demissão. Aí você não pede demissão, daí veio a pandemia, daí quando veio a pandemia, realmente eu tava certa, eu já sabia que eu queria sair, eu já tava trabalhando como personal organizer, eu já conhecia o mercado, já atendia cliente e tal, mas numa velocidade, claro, muito mais baixa, assim. Mas aí na pandemia eu fiquei com medo, né? Eu falei, bom, agora as pessoas, ninguém contrata ninguém, todo mundo trancafiado em casa. Eu falei, meu trabalho vai por água abaixo. Quem vai contratar alguém pra vir arrumar suas gavetas? Ninguém, né? Vamos ficar em casa quietos. E aí eu fiquei, esperei a pandemia. E aí também tinha aquela coisa, não, tô numa empresa boa. Porque assim, o meu irmão não perdeu o emprego, mas entrou naquela
coisa lá de receber metade do salário, sabe? Começou aquelas situações caóticas na pandemia. Você olha pro lado e fala, opa. E eu tava ali, no meu quentinho, né? A empresa tava bem, tudo bem. E naquela época ainda a Braskem vendeu muito, porque pra área da saúde e tal. Então, financeiramente, eu tava tranquila. Então, assim, pra suportar, de repente, minha mãe, ajudar alguém, eu falei, não, vou aquietar agora meu facho aqui, vou esperar esse cenário que tá tão incerto passar. Mas logo que deu uma primeira baixa ali, eu trabalhei muito. Porque as pessoas ficaram enlouquecidas, né? As casas estavam todas os 6 primeiros meses da pandemia, as pessoas com os filhos homeschooling, sei lá, todo mundo trabalhando da mesa de jantar, da varanda e tal. Então, eu falei, aí eu trabalhei muito. Aí eu aproveitei a onda, trabalhei muito, ganhei dinheiro. Que bom. E aí foi, e aí tudo isso me ajudou, né? Tudo que a gente trabalhou lá atrás de autoconhecimento, eu consegui trabalhar cada vez mais nesta área para eu também me fortalecer e ter segurança, porque não é fácil chegar na casa do cliente. Tem clientes e clientes, tem cliente que te trata super bem, tem cliente que te trata super mal, achando que te contratou, você é meu subalterno. E é assim, não sei se para você foi assim, Ká, mas eu imagino que assim... nesse momento de mudança, é como se você tivesse que se reinventar, porque você não é mais aquela Karina que trabalhava lá na comunicação. Você é outra pessoa, você é outra profissional. Então, eu vejo muito isso. Eu senti essa insegurança, assim, a primeira vez que eu vou falar com o cliente, quem que eu sou aqui falando com o cliente? Exatamente. Né? Acho que a transição de carreira traz essa vulnerabilidade. E por isso que é tão importante a gente ter um apoio para isso. Super. Porque senão você fica, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz? Porque é muito solitário, né? É muito solitário. E a todo momento vem aquele bichinho dizendo, o que você foi fazer? Exato. Né? Tem certeza? É isso mesmo, né? Então, essa autoconfiança, eu acho que é fundamental para essa virada de chave, né? E... Você tá falando desse assunto, eu ia comentar também que, pra mim, tirar o crachá foi um negócio muito pesado. Mesmo? Foi, porque eu tive que me redescobrir. Por mais que eu acho que eu tivesse refletido muito e, assim, ter certeza que eu queria sair e que eu, né, não tava tão feliz mais, quando eu tirei o crachá, realmente, quem é a Karina? Porque até então, eu era a Karina da Braskem. O sobrenome era esse, Eu era convidada para os eventos. Você vai numa reunião, te abre portas, né? Porque a empresa do qual você trabalha realmente te abre muitas portas. Muitas portas. É o teu sobrenome, né? Exatamente. E aí, quando eu falei, tchau, Braskem, foi um prazer, até mais em algum outro momento... Tá, quem é a Karina da Calar Organiza? Quem é você, minha filha? Nem te conheço, sabe? Então, eu me senti assim, nossa, parece que eu tava num universo paralelo. Me senti assim, em órbita, sabe? Tudo preto e só eu, sozinha no mundo. Tela preta. Porque você, realmente, assim, eu saí de um ambiente que tinha muitas pessoas, muitas coisas em comum, para ir para um outro ambiente que, assim, não tinha nada a ver com o que eu fazia antes. Então, todos os meus colegas de trabalho, as relações com as agências, com outras empresas, não se conectavam mais com o que eu tava fazendo. Que deve ser parecido com você morar em um outro país e não falar a língua, né? E aí você bate na porta das pessoas, quem é você, né? Assim, então, até você realmente se reconstruir, criar uma identidade, as pessoas começarem a te conhecer e você também você se sentir forte o suficiente para ela falar, bom, agora eu sou só a Karina Lara, né? Não sou mais Karina Lara da Braskem, né? É um trabalho também que você tem que fazer, e eu acho que isso tem a ver, a minha decisão e toda esse fortalecimento que foi, né, sendo construído dentro de mim tem a ver com o que eu fiz lá atrás. Sim. Porque nada é do dia pra noite. Então, você começa também a resgatar ferramentas e coisas que você se apoia e fala, não, dá um medinho, mas vai com medo mesmo, né? Sim, mas dá um medinho, mas tem um plano por trás desse medinho, exato, né? E tem um planejamento, tem toda uma reflexão, exercícios que eu fiz, né? Então, assim, no final é uma construção mesmo, né? E eu olho pra trás e falo, putz, que bom. E as pessoas, quando eu pedi demissão, ficaram enlouquecidas. Assim, como assim você vai sair pra dobrar calcinha e meia? A minha mãe falou, ai, filha, tem certeza, né? Porque eu sou LT, né? Porque eu tinha 13º, férias, PLR e tudo mais. Agora não tenho mais nada. Eu brincava, assim, quando eu pedi demissão, eu falava assim, ó, se um dia eu estiver andando na rua e tiver uma ambulância parando perto de mim, eu corro, porque é a minha família que me mandou me internar.
Pois é, fala, Thalita, onde que você tá com a cabeça? Exato, porque como assim você pede demissão de uma multinacional, de um cargo de gerência? Você tinha tudo. Não tinha tudo. Exato. Essa era uma pergunta que faziam. Você largou tudo? Aí eu falava, não, só larguei o emprego. Tudo sou eu. O resto tá comigo até tudo agora. Sou eu, tudo é minha família, sou eu, minha casa, eu só larguei o emprego. Exato. Mas ao mesmo tempo que algumas pessoas falaram assim, até por não conhecer a profissão, e falar, você vai sair de uma empresa e tal, mas muitas pessoas lá na Braskem, quando eu fui me despedir, falaram assim, que coragem. Queria ter a sua coragem, porque, sei lá, tô aqui há 15 anos e não vou pedir demissão, mas queria sair. Porque já não tava mais tão feliz. E aí fica lá cumprindo tabela, né? Tá lá esperando algum dia. Eu acho que a maior parte das pessoas faz isso, né? Eu falo, deixa o corpo solto no mar. Deixa me levar. Né? E aí, quando vê... Por isso que eu gosto tanto de conversar com pessoas como você. Porque inspira. Sim. Né? Quando vê alguém que fez e que foi fácil, não é fácil. Sim. Mas mais difícil é ser infeliz. Ah, sem dúvida. Né? Mais difícil é você chegar no domingo à noite e começar depressão. Meu Deus, que domingo. Eu tive épocas, não no final da Braskem, mas em outro momento da minha carreira, que o domingo de manhã já era um inferno pra mim. Já era angustiante, eu já tinha perdido o domingo à noite, agora eu perdi o de manhã também. Vai acabar no sábado, minha vida. Daqui a pouco minha vida acaba sábado. Então, viver tudo isso, eu acho que é muito mais difícil do que tomar decisão. Ah, sem dúvida. Né? Eu sempre fui uma pessoa que também prezei muito pelas minhas relações. Todas as vezes que eu saí dos outros trabalhos, assim, tenho pessoas que estão comigo até hoje, a gente se encontra, se vê. Então, eu sempre fui uma pessoa muito relacional. E eu não queria na Braskem que a minha saída fosse naquele ápice que eu tô chutando balde, né? Porque eu não queria sair da Braskem desconstruindo toda a minha carreira. Ou com uma decisão baseada em frustração. Né? Porque eu sempre, assim, eu te falei, né? Eu não quero que o plano B fique plano B sempre. E também, hoje, não penso em ter um plano B. Meu plano A é esse que eu tô. É o plano que deu certo. Mas, como uma boa virginiana que sou, eu sempre penso assim, putz, se tudo der errado, o que vai acontecer, né? Que quando eu comecei a entender também a minha vida na empresa, eu pensava, se tudo der errado, o que vai acontecer? Você mandar embora? Tirei um peso das minhas costas, porque o máximo que vai acontecer é me mandar embora. Sim, então, eu comecei a viver melhor dentro das pressões corporativas, porque antes eu sofria. Mas aí eu pensei, quando eu decidi sair, se tudo der errado do que eu tô planejando, eu volto pro mercado de trabalho. E pra mim, no mercado de trabalho é relacional. Sim. Não tem jeito. Você tem quem te indica, por mais que você contrate um profissional pra te arranjar vagas e tal, ou te posicionar na carreira, te preparar. Nada como também você ter algumas referências, alguém que possa te endossar e dar referências. Então, eu sempre pensei nisso. Então, assim... E, claro, manter as relações com as pessoas que eu gosto, porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, então a gente cria laços. Essa é uma vantagem, né? Quando a gente sai da empresa, né? Você pode fazer relações com pessoas que você gosta. Pois é. Essa é uma grande vantagem. Você não precisa mais trabalhar com quem você não gosta. Pessoas, né, Thalita? Então, assim como na nossa jornada hoje, a gente também trabalha com algumas pessoas, alguns clientes. Assim, claro que eu acho que hoje a gente pode escolher clientes. Sim, pode. E deve. Mas às vezes a gente cruza com pessoas. Do mesmo jeito que o cliente escolhe a gente também tem que escolher o cliente. Mas a gente também, às vezes, se esbarra com algumas pessoas que a gente não gosta muito, mas a gente tem mais liberdade pra dizer não quero, né? Não dá, não é desse jeito. Vou te indicar alguém. Exato. E na vida na firma, não é assim que a banda toca, não dá pra indicar alguém pro chefe. Fala aqui, ó. Vou te indicar alguém pra fazer isso melhor do que eu, porque eu não sou. Contrata outra pessoa aqui, porque não sou eu. Mas eu sempre fui muito relacional. E mais uma vez, eu acho que a Braskem, assim como algumas outras empresas que eu já trabalhei, tem uma cultura do relacional, das pessoas, né? Eu lembro... ajudou muito mesmo. Não, vai lá falar com a pessoa, porque manda um e-mail, né? Não é pra mandar e-mail. Vai lá preenche o sistema, né? Ali não. E aí, então tudo é. Mesmo, né? E aí eu acho que, assim, hoje eu mantenho relação com pessoas que eu gosto, que
me acrescentam e que se um dia eu precisar, eu não vou hesitar em bater na portinha e falar, pô, você tá sabendo de alguma coisa? Mas que isso não vai acontecer, porque eu não pretendo voltar para o mundo empresarial. Teu plano já está tratado. Exato. Mas as pessoas ficam, né? E eu tenho saudade dessa parte. Isso eu confesso, porque ser empreendedora, empresária... Agora eu tenho que falar que eu sou empresária, né? Tem que me intitular de CEO da minha própria vida. Né? Mas eu tenho saudade dessa parte das pessoas, assim, do ambiente com muita gente. Porque eu sou da bagunça, assim. Eu sou séria, trabalho direitinho, mas eu também gosto do povo, né? E a área de comunicação e marketing é essa área central da empresa, com um monte de gente, um monte de agência, evento e tal, e viaja. E isso é uma coisa que eu sinto falta ainda. Por mais que eu tenha equipe hoje que não é fixa, mas sempre que eu vou fazer projeto, eu levo gente comigo, né? Às vezes faço hoje já coisas fora de São Paulo e tal, mas aquela rotina de ter muita gente com você e falar com muita gente todo dia, eu sinto falta, porque é mais solitário, né? Assim, prospectar cliente, fazer visita, agendar uma reunião, buscar parceria, sou eu e eu, né? Eu sou o TI, eu sou o financeiro, eu sou a comunicação, eu sou quem executa. E essa é uma mudança muito grande, né? Porque a gente acaba se sentindo, assim, muito a cargo de tudo, né? Exato. E às vezes dá aquela sensação de peso, por isso que é importante, de novo, né? Você ter sempre esse momento de, opa, peraí, eu tomei essa decisão, ela tá baseada nisso. Porque senão você entra naquele peso, eu sempre falo que algumas pessoas passam a ser escravos da própria empresa. Sim. Né? Porque se ela não prestar atenção... Daqui a pouco ela vai começar, não, porque eu preciso isso, preciso daquilo. E aí vira escravo do teu próprio negócio. Exato. E aí deixa de ser bom. Deixa aquilo que você idealizou lá atrás. Né? Aí vira um operacional que você tá ali. Exato. Um dia uma pessoa falou assim pra mim, porque eu trabalho até 3 horas da manhã na minha própria empresa. Eu falei, cara... alguma coisa deu errado aí nesse negócio. Por que? Vamos rever aqui o conceito um pouquinho. O que deu errado aí? Porque você trabalhar até 3 horas da manhã na empresa que você criou, a não ser que seja um horário... criei um bar, beleza? Agora, você criou um escritório, você tá trabalhando até 3 horas da manhã... volta pra empresa, algo então. Não tá bom, volta pra empresa. Pelo menos lá, eles vão te pagar hora extra. Exatamente. Ou pelo menos banco de hora você vai ter. Muito bom. Cá, pra gente fechar, eu quero ouvir um pouco... Já? Ai, pastor, não, quero mais, vamos conversar mais. Vamos falar um dia inteiro aqui. Se eu quero contratar a Calar Organização. Organização? Essa organiza. Não, Calar Organiza. Calar Organiza. Como é que eu faço? Quem são seus clientes? Como é que eu te acho? O que é que você faz na minha casa? Me diz aqui como é que eu ou qualquer outra pessoa que gosta de uma casa organizada, limpa, bonita, como é que a gente te contrata? Bom, eu tô bem facinho na internet, gente. Tem o meu site, que é o calarorganiza.com.br. Eu vou colocar lá depois o link. Tô no Instagram, né? WhatsApp, daí tudo no Instagram hoje em dia, né, gente? O Instagram realmente... é nosso cartão de visita. Se ele resolver sair do ar, estamos todos ferrados. Mas por enquanto, vocês me acham pelo WhatsApp dentro do Instagram. Então, assim, eu sou muito rápida. Se a pessoa me mandou um WhatsApp, eu já respondo. Eu sou bem rápida nessa parte de atendimento, porque... é a primeira relação com o cliente. Então, é a primeira impressão, né? Exato, né? A pessoa manda mensagem e fica 5 horas lá esperando, 2 dias para responder. Então, no Instagram, consegue me contatar ou pelo meu site, né? E o que eu ofereço quando eu falo de tempo? Mas a execução do projeto, né? É um trabalho de planejamento do que a gente vai fazer, de quais cômodos a pessoa quer. Então, assim, a pessoa pode escolher, eu quero começar só organizando o meu closet, ou a área que incomoda mais. Porque às vezes tem uma área na casa que é a que realmente te dói, né? Que você não quarto da bagunça. Que você não consegue resolver. A cozinha, que às vezes é uma área também... Eu tenho um desse lá. Tem um quartinho da bagunça? Pode me chamar. Eu mudei para um apartamento que tinha um quarto a mais, e adivinha o que aconteceu com esse quarto? Não existe mais. Que você mudou para um maior, né? Eu mudei para um maior. Eu morava num apartamento que tinha 3 quartos. Então, 3 quartos é um escritório, o quarto do meu filho e o quarto do meu nosso quarto. E agora tem 4. Adivinha? Agora tem mais espaço, né? Porque geralmente é isso. Ou a pessoa mudou para um maior e também tá com muito espaço. E aí o espaço parece que chama bagunça. Ou quando acontece da pessoa sair de um maior para um menor que não cabe, né? E aí fica bagunça. E aí fica tudo tumultuado. Então, as pessoas podem me contratar para organizar um ambiente só, ou a casa toda. Ou se a pessoa tá de mudança, eu também faço mudança. Então, toda a gestão da mudança, que é desde o acompanhamento da transportadora, embale,
e organizar a casa nova, né? Então, tudo que tem a ver com a tua casa, né? Compra de enxoval. Minha filha, eu sou mil e uma utilidades hoje em dia. É legal, hein? Pra pessoa quando vai casar, por exemplo. Então, eu faço compra de enxoval. Legal, personal shopper. Ou às vezes eu faço um complemento de enxoval. Então, eu vou organizar a casa da pessoa, daí a gente vai lá, olha o acervo dela. Putz, quebrou umas taças, não tem mais. Ou quero complementar um jogo de jantar, porque agora começa a receber mais gente na minha casa, né? Ou preciso renovar todo o meu jogo de cama e banho, que já tá velho. Então, também faço esse complemento de acervo, né? Faço baby. Tudo que tem a ver com a tua casa, pode me chamar aqui. Karina Lara. Falou em casa, falou com Lara. Exatamente. Estarei aqui à disposição para poder atender. Ai, amei. Amei também. Quero fazer mais. E olha, muito orgulho de você, assim, de toda a tua trajetória. Muito Nós obrigada. Sabíamos, né, lá em 2018, que ia desaguar aqui. Pois né? Isso que é o mais legal da vida. Que a gente consegue olhar para trás e falar, putz, eu não imaginava, né, que eu fosse estar aqui hoje. E daqui um tempo, quando a gente conversar, a gente vai estar em outro patamar. E a gente vai olhando para nossa, né, jornada e se orgulhando dela, né? E eu te agradeço, porque você me ajudou muito, né? Eu acho que o nosso trabalho lá atrás me trouxe até aqui, né? Então, você também faz parte disso. Obrigada. E uma honra. sinto, assim, muito orgulho também de ter te conhecido. Apesar de na Braskem a gente... Verdade, né? a gente trabalhava quase que exatamente, próximas, mas a gente não nem se falava não tinha muito, uma relação. É uma empresa gigante, né? Então, por isso que eu acho também que nada é por acaso, né? A gente trabalhou lá, mas a gente não teve a oportunidade de fazer muitas coisas lá. Quando a gente saiu, a gente se encontrou de novo e estamos aqui hoje. Muito obrigada, Kai. Imagina, eu que olha, agradeço. Tem uma coisa, pra gente fechar, tem uma coisa que eu tenho falado muito para meus clientes, quero repetir aqui, que é muito importante a gente olhar para histórias inspiradoras e se inspirar, mas mais importante ainda é a gente conseguir se inspirar na própria história. Né? Sim, então, sim. eu sinto isso hoje. Você consegue olhar para a tua própria história e ter respeito, orgulho, se inspirar na sua própria história. E isso é muito bonito, porque isso nos dá confiança para dar os próximos passos. Né? Obrigada. Muito feliz por você, viu? Bom, e adorei Obrigada. o convite. Eu também adorei. Pode me chamar de novo que eu venho. Você vai vir várias vezes. A Karina vai dar dicas de enxoval, de casa de praia, gente. casa de campo, todas as casas. Pode me chamar que eu venho. Muito bom. Eu que agradeço, obrigada, viu? Viu? Obrigadão. Um beijo. Tchau. Tchau.